Bom, então nessa aula de hoje a gente vai discutir inicialmente, né, uma temática extremamente importante para a questão do projeto de estações elevatórias de esgoto, que é a questão da cavitação. Então, eu não tenho como objetivo a trazer novamente o mesmo aprofundamento que certamente vocês viram na disciplina de hidráulica, mas de resgatar um pouco desse conhecimento e tentar aplicar aqui na temática de projetos de estações elevatórias de esgoto. Tá? Então, a cavitação, inicialmente, a gente já reportou que é um problema bastante grave na questão das elevatórias, exatamente porque culmina na diminuição ali do rendimento da estação elevatória, danos que pode causar esse problema no rotor ali da bomba, desbalanceamento ali no conjunto elevatório, problemas de geração de ruído na estação elevatória, e isso acaba gerando, no geral, né, grandes problemas junto ali à bomba e à própria estação elevatória de esgoto como um todo, né? Trocas recorrentes de conjuntos elevatórios, idas mais frequentes da equipe de manutenção, problemas mais recorrentes de extravasamento de esgotos, né? Porque muitas vezes você tem indevidamente somente a presença de uma única bomba no posto de sucção ou, né, na estação elevatória como um todo. Então, tudo isso acaba contribuindo negativamente para esse problema da cavitação. Não é o único problema, mas certamente pode contribuir para esses vários problemas operacionais ali da estação elevatória. Então, o que é que vem a ser esse problema da cavitação, né? Então, como o próprio nome está dizendo, ele é decorrente da formação de cavidades dentro da massa líquida ali de esgoto, por exemplo, que está sendo transportado. Ou seja, você tem inicialmente ali a formação de bolhas de vapor, né? E essas bolhas, elas são formadas exatamente pela diferença de pressão entre a pressão de entrada ali no bocal, né, ali na entrada da bomba, no rotor, e a pressão de vapor. Então, quando você tem uma pressão de entrada menor do que a pressão de vapor, então há a formação né, de bolhas de ar dentro ali da massa líquida. E aí o que acontece é que, por exemplo, nas bombas centrífugas, né, vocês se lembram que a gente tem diferentes pressões ali de entrada, de saída. Então, o que acontece é que quando essa massa líquida que contém ali uma presença de bolhas de ar, por exemplo, quando ela passa em uma zona de maior pressão, o que acontece é que há uma explosão dessas bolhas de ar, e no momento dessas, obviamente não é uma grande explosão, mas pequenas explosões ali. E aí, quando você tem a formação dessas cavidades, né, ou seja, desses vazios que antes estavam sendo ocupados pela bolha de ar, o que acontece é que o líquido vai querer ocupar esse vazio ali na massa líquida, né? Ou seja, com isso você tem a formação ali de microjatos, né? Microjatos ali do fluido, no caso de esgoto, né? E aí o que acontece é que esses microjatos acabam danificando a estrutura do conjunto motobomba, especialmente, né, ali o rotor, em dadas partes ali da carcaça da bomba que você tem essas maiores explosões, enfim, você tem danos, né, ali, à integridade física do conjunto motobomba. Então, muitas vezes, esses microjatos lideram, por exemplo, a maiores abrasões
consequentemente, perdas ali do aço, né, ali do material ferro fundido, aço, né, ali do conjunto motobomba. Então, a cavitação, ela é combatida a partir, né, do dimensionamento do chamado NPSH. Então, só isso aqui a gente já conversou. Então, o que acontece, gente, é o seguinte, olha, muitas vezes a gente confunde cavitação com corrosão, né? Então, cavitação, em ambos os casos, você tem perda de material, né? Ali, quer por processos abrasivos, no caso da cavitação, quer por perda ali de um material que ele é oxidado, né? Ou seja, muitas vezes, numa reação, né, de oxirredução, alguém é o doador de elétrons, né? Se oxida, e alguém é o receptor de elétrons, né? Se reduz. Há uma perda de material nessa reação química. E a cavitação, essa perda de material, por exemplo, como a gente pode observar aqui, olha, é decorrente de um processo mais físico, né, ali do que químico, ali dessas microexplosões, desse aumento aqui da abrasão decorrente ali dos microjatos formados, né? Então, você tem perdas de material aqui do rotor, né, ou da carcaça ali do conjunto motobomba, e muitas vezes essa perda chega a situações como essa que a gente observa na foto, né, e obviamente que com isso você tem todo um dano na estrutura de funcionamento ali do conjunto motobomba. Ou seja, com isso a gente tem perda de rendimento, a gente tem a formação de ruídos, né, ali no conjunto motobomba, a gente tem os vários problemas operacionais dos quais eu mencionei anteriormente, tá bom? Outra vista aqui, né, desse problema da cavitação, como a gente observa aqui, ó, né, a perda de material por processos abrasivos, ó. E obviamente que com isso a gente tem como eu falei, a necessidade mais frequente de troca ou do rotor, ou muitas vezes troca do conjunto motobomba como um todo. E se a gente pensa, né, que muitas vezes, dependendo da potência, esse conjunto motobomba, ele pode ser bastante caro, né? A gente tem que a cavitação pode liderar a problemas, né? Ou seja, perdas financeiras ali durante a operação, beleza? Bom, como é que a gente combate a questão da cavitação? Por meio, né, do cálculo do NPSH. Então, do que vocês aprenderam na hidráulica, né, NPSH é dessa sigla do inglês, né, de Net Positive Suction Head, né, ou seja, a gente tem que garantir que o NPSH disponível ali na operação seja superior ao NPSH requerido para a operação daquele conjunto lavatório. Ou seja, se você tem um NPSH disponível inferior ao requerido, o que vai acontecer é que vai haver, né, ali um maior risco de cavitação. Então, a gente calcula por meio de algumas equações que vocês certamente viram na disciplina de hidráulica, e que, obviamente, que eu vou somente aplicar esse conceito aqui na disciplina. Então, normalmente a gente trabalha com essa equação, aplicando-se ali uma folga, né, um coeficientezinho de segurança, para que não tenhamos risco ali, né, no tocante a problemática da cavitação. Bom, então, como é que a gente verifica, calcula, né, qual é esse NPSH disponível? Por meio desta equação, né, aqui, que leva em consideração a pressão atmosférica, leva em consideração a pressão de vapor, tudo em relação aqui ao peso específico ali do fluido, né, no caso esgoto, que vai ser o mesmo peso específico da água, né, como a gente já mencionou, haja visto que o esgoto 99,9% é água, e outros aspectos ligados aqui à questão
do posicionamento da bomba, né? Se a gente tem ali uma altura geométrica de sucção ali positiva ou negativa, né? Tudo vai depender disso, né? Em relação ao nível de afogamento da bomba, e outros elementos aí ligados a NPSH disponível, tá bom? Então, se a gente pegar essa tabelinha aqui, ó, a gente tem, ó, com base na temperatura ali do esgoto, né, digamos assim, né, você tem qual seria o valor aqui de PV, né, a pressão de vapor dividido por ρ, e aí a gente tem nesse outro aqui, qual, né, o valor da pressão atmosférica também dividido por ρ, em função aqui da altitude, né? Então, com base nesses aspectos, altitude, temperatura ali operacional do esgoto, aquele desnível, né, em relação à questão do nível de afogamento da bomba. Então, a gente tem formas, né, de calcular também as perdas de carga, enfim, você tem todos esses elementos para calcular o NPSH disponível no teu conjunto motor-bomba e vai depender, como eu falei, do arranjo ali do posto de sucção, tamanho da altura de sucção, desnível geométrico, nível de afogamento, enfim, todos esses elementos que certamente vocês viram na disciplina de hidráulica. Bom, então, trazendo esse conhecimento para cá, o que a gente tem é uma espécie de curva, né, em que no eixo Y eu tenho o NPSH, e no eixo X aqui eu tenho a vazão, aqui em metro cúbico por segundo, e o NPSH em metro. E o que a gente vai fazer, que a gente observa aqui, é o seguinte, é que esse NPSH requerido é uma informação que é disponível ali no catálogo do fabricante, né? É uma das informações ali da curva característica da bomba. Da mesma forma que na curva característica da bomba eu consigo encontrar um determinado rendimento, eu também consigo encontrar qual é, para cada faixa de operação ali da minha bomba, qual é o NPSH requerido, né, ali para uma dada vazão de operação. Então, o que a gente tem é muito parecido com o que a gente observa para quando eu ploto a curva da bomba contra a curva do sistema, né? É uma coisa bem parecida com essa aqui, né? Só que aqui no eixo Y eu vou ter a altura manométrica total, né, contra a vazão, e aí eu vou ter um ponto aqui de interseção entre essas duas curvas, e esse ponto de interseção, né, é exatamente o ponto em que o NPSH disponível é igual, né, ao NPSH requerido. Só que a gente trabalha com uma determinada folga. Normalmente, né, os livros textos aí mandam trabalhar com uma folga superior aqui, né, igual ou maior a 20%. Em outras, ou em algumas situações, os livros mandam trabalhar com o NPSH, né, com uma folgazinha de meio metro de coluna d'água. Mas se você quiser realmente ser mais conservador, pode-se trabalhar com valores superiores a esses que eu comentei, né? Ou seja, ao invés de 0,5, trabalhar, né, com uma folga de 1,5 metros de coluna d'água, né? E um fator de segurança aí da ordem de 35%. Então, o que a gente observa é exatamente que quando eu trabalho com uma vazão ali de operação da bomba superior à vazão ali que eu obtenho na curva do meu sistema, né, quando eu ploto a curva do sistema contra a curva da bomba, quando eu trabalho com uma vazão superior a essa vazão, digamos assim, ótima, né, que vocês aprenderam na disciplina de hidráulica, eu tenho um risco maior da questão da problemática da cavitação. Bom, então, só lembrando, né, que a curva da bomba, né, no tocante à escolha do rendimento é algo como esse aqui, que a gente tem altura manométrica contra vazão, e que eu vou
exatamente calcular essa altura manométrica total com base ali nas perdas da sucção, as perdas localizadas e distribuídas na sucção e no recalque, e, obviamente, também o desnível geométrico, que vai computar, né, essa minha altura manométrica total, e quando eu ploto contra a vazão, né, ali eu vou ter um encontro, e eu, com base nesse encontro, eu vou selecionar um determinado conjunto motor-bomba, e esse conjunto motor-bomba vai me fornecer um determinado rendimento para a operação nessas várias possibilidades aí de vazão contra a altura manométrica total, né? Então, por exemplo, se aqui eu tivesse um ponto de encontro mais ou menos aqui, ó, né? Certamente essa bomba, né, seria, né, calculada a potência da bomba, assumindo-se um rendimento ali de 84%. Então, se a gente fizer para esse mesmo exemplo que eu mencionei, se a gente jogar aqui para baixo, eu vou exatamente ter, com base aqui nessa curva da minha bomba, né? Se eu jogar aqui para baixo, eu vou ter que o NPSH para essa bomba requerido, né, é de cerca de tantos metros de coluna d'água, né? Basta jogar para cá e ver aqui no eixo Y qual é o NPSH requerido. E aí eu vou calcular com base naquelas variáveis, né, perda de carga, P sobre ρ, né, a pressão de vapor sobre ρ, a pressão lá do líquido, que é função da altitude, aquilo que a gente mostrou anteriormente. Vou calcular o NPSH disponível, e aí vou fazer essa verificação. E aí, obviamente, assumindo-se uma determinada folga, né? Se vai ser 35%, 20%, né? Ou em termos de metro de coluna d'água, isso aí vai depender de cada projetista, né? Se ele quer ser um pouco mais conservador ou menos conservador. Obviamente que quanto maior é a potência da bomba, digamos assim, maior é o custo de aquisição de um determinado conjunto motobomba, eu acho que muitas vezes vale a pena mesmo ser um pouco mais conservador. E aí, né, outras informações que se consegue no catálogo ali da bomba, né, informações como rotação, como diâmetro do rotor, são várias outras informações que a gente obtém também. E essas informações, como eu vou mostrar, o último slide desse módulo, né, a gente tem vários sisteminhas aí dos fabricantes de bomba, da Flash, da KSB, enfim, que nos permitem obter todas essas informações, rendimento, qual é o tipo de conjunto motobomba adequado, enfim, essas várias coisas que a gente conseguia, né, que a gente faz uso de catálogo ali disponíveis, por exemplo, em PDFs, nos sites aí desses fabricantes de bomba, esses softwarezinhos, esses sisteminhas que cada um desses fabricantes já dispõe aí no mercado, nos permite calcular obter todas essas informações. E também, né, os softwares, como eu falei anteriormente, eles já, muitas vezes, esses fabricantes também dispõem aí de outros pacotes mais para desenho, por exemplo, blocos das peças, para fazer adequadamente o detalhamento ali da estação elevatória. Essas bombas, como eu falei, elas, dependendo da situação, da necessidade ali de vencer ou vazão ou altura manométrica, a gente pode fazer uso de associação de bombas. Nas estações de pequeno porte, normalmente a gente tem somente uma bomba ativa e uma bomba reserva, como eu falei, ficam se alternando ali para cada tempo de ciclo ali do conjunto motobomba, tá bom? Mas para situações aí de estações de médio, de grande porte, a gente tem que fazer uso de associação de bombas, certo? E quando a gente quer vencer grandes alturas manométricas totais, a gente associa essas bombas em série, e quando a gente quer
dividir as vazões ali de bombeamento, né? Ou seja, se eu preciso bombear 100 litros por segundo, eu posso dividir esses 100 litros por segundo, muitas vezes, em duas bombas de 50 litros por segundo, né? Ali trabalhando em paralelo e sempre tendo ali uma ou mais bombas reservas para ficarem fazendo, né, essas alternâncias também de bombeamento. Na aula passada, eu falei que esse projeto da estação elevatória consiste de um correto dimensionamento ali do volume do poço de sucção, de um correto dimensionamento, né, ou detalhamento do nível de submergência, da faixa de operação entre o nível mínimo e nível máximo de operação da estação elevatória, diz respeito à seleção da bomba propriamente dita, o arranjo da bomba dentro do poço de sucção, os dispositivos de entrada ali do esgoto no poço de sucção para evitar a formação de vórtices ali no poço de sucção, diz respeito também ao detalhamento do barrilete ali, da caixa de manobra, barrilete de recalque, essas tubulações, peças, etc., casa de operação, e também a estação elevatória contém ali o detalhamento da tubulação de sucção e recalque. Quando a gente tem as duas, ou no caso de bombas submersíveis, como eu falei, o detalhamento ali da tubulação de recalque, tá bom? E essa tubulação de recalque, ela vai, né, até, obviamente, o local, o destino final ali do esgoto. Que quando a gente tem uma estação elevatória mandando o esgoto para a estação de tratamento de esgotos, a gente tem, obviamente, esse destino final, a estação de tratamento de esgoto. Quando a elevatória é para simplesmente pegar o esgoto de uma bacia de esgotamento e jogar em um PV de outra bacia de esgotamento, né, a gente tem esse detalhamento. Todas aquelas possibilidades de utilização ali da estação elevatória, né, ou muitas vezes, como eu falei, a estação elevatória se situa dentro da estação de tratamento. Muitas vezes eu tenho a chegada do esgoto por gravidade, passa pelo tratamento preliminar ali na estação de tratamento de esgotos, cai no poço de sucção, e aí eu tenho a elevação, por exemplo, para o sistema principal de tratamento. Pode ser lagoa, pode ser reatores anaeróbios do tipo ASB, podem ser sistemas de lodos ativados, enfim, as várias rotas tecnológicas possíveis, que certamente nós vamos discuti-las no decorrer dessa disciplina, tá? Então, para essas tubulações de recalque, a gente tem diversas possibilidades de material, mas a diferença é que esses materiais, eu vou estudar, né, qual material é mais adequado ali para aquela situação, eu tenho que levar em consideração vários aspectos, por exemplo, o custo da tubulação ali de recalque, qual é a capacidade de suporte de pressão, quantos metros de coluna d'água aquele material que eu estou estudando é capaz de suportar, né? Por quê? Porque vai depender desses aspectos, né? De vazão, em outras palavras, qual é o diâmetro máximo que ele suporta, a altura manométrica total, né? Ou seja, qual vai ser a capacidade, qual é a pressão ali dentro da tubulação de esgoto que ele vai ter que suportar, né? Então, por exemplo, eu não posso selecionar determinados materiais que não suportam a condução do esgoto como conduto forçado, né? Por exemplo, concreto, várias outras coisas que a gente já comentou aqui na disciplina, tá? E aí, quais são os materiais possíveis? Aí eu tenho PRFV, eu tenho PEAD, eu tenho ferro fundido, né? Tenho o aço. Então, todos esses materiais certamente podem ser selecionados, né, como opções ali para aquela minha linha de recalque. Então, aí eu vou estudar esses aspectos, né? Outros aí, como custo, como
né, essas capacidades aí de diâmetro, de altura manométrica total, tá bom? Então, lembrem que o projeto de uma linha de recalque, né, como a gente vai ver, não tem nada a ver com o que a gente apresentou até então, utilizando aqueles ábacos e tal. Por quê? Porque aqueles ábacos foram gerados, né, para o transporte de esgoto como conduto livre, não como conduto forçado, tá bom? Então, a gente vai ver como fazermos esse dimensionamento para condutos forçados, e certamente vocês também viram na disciplina de hidráulica. Quais materiais mais vêm sendo utilizados aqui para a linha de recalque de esgoto na atualidade? A gente vem observando muito a utilização de PEAD, esse polietileno de alta densidade, né, para saneamento, né, nessa cor preta aqui, ó. E aí os fabricantes, eles trazem diâmetros, né, aqui de 20 a 630 milímetros, e eles têm capacidade de pressões nominais, podendo atingir até 20 metros de coluna d'água. Aí vai depender, obviamente, aí de cada fabricante e também dos diâmetros ali de cada possibilidade. Então, para esses materiais aqui, para essas varazinhas pretas que vocês estão vendo aqui, de diâmetros maiores, né, a gente tem no mercado a possibilidade de aquisição de tubulações de 6 a 12 metros, e a gente tem, muitas vezes, para os diâmetros pequenos, como esses aqui que vocês estão vendo, né, a possibilidade de aquisição dessas espécies de mangueiras, né, que eles vêm na forma de cordão, e aí a gente faz as ligações, né, conforme se precisa. Mas para diâmetros maiores, obviamente, que a gente tem que trabalhar com a aquisição de tubulações em barras, né, em varas aí de 6 a 12 metros. Quais são os outros materiais? A gente já apresentou alguns deles, né, também, ainda mais aqui, né, por exemplo, ferro fundido, né, ou na forma de ponta-bolsa, ou na forma flangeada, PRFV, tudo bem? Então, todos esses materiais a gente pode, obviamente, selecionar. Uma coisa que é importante de eu mencionar é que a gente tem que avaliar se determinados trechos dessa linha de recalque, eles são aparentes, ou seja, se eles estão acima ali da cota do terreno natural, né? Ou seja, quando eles estão enterrados, a gente não tem que estar preocupado, muitas vezes, ali com vandalismo, né, que pode culminar ali na quebra da tubulação e todos os danos que eventuais extravasamentos de esgoto ali pudessem causar, né? Imagina, né, numa adutora de água, quando tem um rompimento da adutora, aquele jato de água ali que a gente vê algumas vezes, até mesmo dentro das cidades, quando a gente tem a quebra ali de uma tubulação de água, perda de água, e muitas vezes, dependendo da pressão, aqueles grandes jatos, cascatas de água que a gente vê muitas vezes. Agora, imaginem a questão do esgoto, os problemas que isso poderia causar ali na cidade, e especialmente na época que a gente está vivendo, né, na questão de uma pandemia, que esse lançamento de esgoto e esses aerossóis poderiam ser certamente uma fonte de contaminação viral ali para a população. Então, a gente, nesses trechos aparentes, normalmente a gente trabalha com materiais bastante resistentes a ações, por exemplo, de vandalismo, né? Então, nesse caso, muitas vezes a gente tem a combinação de materiais. Por exemplo, nos trechos enterrados eu poderia ter uma tubulação como essa, de PEAD, se ela se mostrar como a mais vantajosa, sob o ponto de vista econômico, né? Naquelas situações, como eu falei, de diâmetro que eu preciso, e também da pressão nominal ali requerida. E nas tubulações, né, nos trechos aparentes, eu posso ter a colocação de
de uma outra tubulação, por exemplo, em ferro fundido, por exemplo, né? Em algumas situações, ali o que a gente observa também na prática é o seguinte: eu colocar uma tubulação como essa, por exemplo, menos resistente à questão de vandalismo, e a gente fazer o envelopamento da tubulação com concreto, né? Então, como se eu fizesse um total confinamento daquela minha tubulação que não é tão resistente à questão de vandalismo, né? Eu confiná-la com um envelopamento de concreto, né? Mas isso, normalmente, a gente faz para trechos muito pequenos, tá? Trechos maiores, esse envelopamento de concreto acaba saindo mais caro, né? Do que, por exemplo, a substituição, a troca por outro material ali na superfície, por exemplo, como ferro fundido, como aço, etc. E depois, quando enterra, a gente ter a colocação de PAD, por exemplo. Você talvez não estejam vislumbrando, mas, por exemplo, quando eu tenho uma linha de recalque, e essa linha de recalque eu tenho uma ponte, tenho, né, algo separando uma parte da cidade com outra parte da cidade, muitas vezes eu tenho ali a colocação dessas tubulações engastadas ali embaixo do tabuleiro ali da ponte, ou muitas vezes elas são colocadas ali no ladinho da passagem, né, ali de onde circula a população, ali passando, muitas vezes, os pedestres ali por aquela ponte, né, ali, bicicleta, etc., fora da faixa do pavimento, tá? Então, é mais ou menos nessas situações que a gente tem, muitas vezes, a troca, né, a troca de material da linha de recalque, tá? E, obviamente, que nessa linha de recalque, como eu mostrei na aula passada, a gente tem a colocação ali de ventosas, nas saídas do posto de sucção, ali na caixa de manobra, no barrilete de recalque, a colocação ali de peças como válvulas de retenção, como ampliações, como reduções, como registros de gaveta, como juntas de desmontagem, tudo isso para uma determinada finalidade ali do conjunto motor-bomba, preservação da integridade física do conjunto motor-bomba, questão de acúmulo de ar na tubulação no tocante a ventosas, problemas de retorno do líquido, né? No caso, para as bombas, a colocação de válvulas de retenção, todo estudo de transiente hidráulico, né? Que eu, como eu falei, espero que a gente tenha uma aula específica sobre transiente hidráulico aqui na nossa disciplina, tá? E aí, tudo isso faz parte, né, desse projeto aí da linha de recalque da estação elevatória. Bom, então aqui são as peças especiais e conexões que já falamos, né, algumas delas: redução excêntrica, ampliação concêntrica, registro de gaveta, algumas vezes registro de feixe rápido, né, aqui em substituição aos registros de gaveta tradicionais, ali com volante ou com haste volante, válvulas de retenção, ou com portinhola simples ou com portinhola dupla, juntas de desmontagem, né, tem vários tipos de juntas de desmontagem, por exemplo, a junta de boa é uma das mais utilizadas, mas não é a única, ventosas, né, e outras peças, dependendo aí de cada situação, né, obviamente que eu posso ter também a presença de várias conexões, como curvas, como T's, como Y, vai depender aí de cada caso ali da estação elevatória, tá bom? Bom, então, que a literatura, ela traz de algumas possibilidades, né? Como eu falei, na entrada aqui da tua bomba, né? Aqui na carcaça aqui do teu conjunto motor-bomba, lembre que o rotor está aqui dentro, né? Então, aqui dentro aqui da carcaça aqui da tua bomba, a gente tem a colocação aqui de uma redução. Por que isso, né? Porque normalmente aqui essa parte flangeada da carcaça da bomba, ela tem um diâmetro menor do que essa tubulação aqui aqui angular, tá bom? Essa possibilidade aqui
de redução excêntrica é para minimizar a questão da entrada de ar na tubulação e, consequentemente, atingir aqui o teu conjunto, né? Aqui o teu conjunto motor-bomba. E aqui a gente observa, olha, gente, a colocação de uma ampliação do tipo concêntrica. Na concêntrica, a gente observa aqui um rebatimento perfeito, né? Entre um lado e outro aqui da ampliação, tá? Então, excêntrica quando temos um lado reto e outro angular, e concêntrica quando a gente tem, né, duas partes iguais aqui, angulares. A gente tem a colocação, nesse caso aqui, de uma válvula de gaveta, ou registro de gaveta, né, é a peça que está aqui, e aqui, na chegada da linha de recalque, lá na estação de tratamento, por exemplo, a gente tem a colocação de uma curva, nesse caso aqui, certo? E aqui, obviamente, todas as coisas que nós levaríamos em consideração no cálculo aqui da altura manométrica total. As perdas localizadas na sucção, as perdas localizadas no recalque, as perdas distribuídas na sucção, no recalque, toda essa altura geométrica aqui, esse desnível geométrico total, ou seja, desde o nível mínimo ali da estação, né, do posto de sucção da estação elevatória até a chegada lá na estação de tratamento de esgoto. E aqui eu vou apresentar essas várias peças, conexões, para vocês verem como é que isso ficaria nos vários postos de sucção aí, linhas de recalque, barriletes possíveis, né? Então, aqui a gente observa as juntas de desmontagem, aqui que vocês estão vendo, ó. Aqui o registro de gaveta com o volante, que é o mais tradicional, né? Com esse volante aqui. Aqui o teu barriletezinho aqui de recalque, tá? Como vocês estão vendo aqui. E aqui as bombas aqui colocadas, ó, né? Estão observando que nesse caso aqui não tem aqui o conjunto motor-bomba, deve ter ido para algum reparo, né? Outra vista aqui, olha, de tubulações flangeadas, ó. Tá vendo? Ó, o flange aqui e os parafusos aqui conectando aqui os flanges. E os tocos de ferro fundido, que são essas partes aqui menorzinhas, né? Ou seja, os tubos que a gente vai ali no quadro de peças, né? Conexões ali da estação elevatória, a gente vai fazer o detalhamento. Então, aqui eu vou lá no quadro, eu vou ter lá toco de ferro fundido, flange, com a extensão de tantos centímetros, né, tantos metros aqui, no diâmetro tal, né, numa quantidade de tal, ou seja, a pessoa com isso tem condição de adquirir adequadamente as peças, né, naquele comprimento requerido e, obviamente, né, por quê? Porque cortes, manutenções aqui nessas tubulações são bem mais complexas do que nas tubulações em PVC, tá? Juntas de desmontagem aqui que vocês estão vendo, registros de gaveta, válvulas aqui, olha, de retenção, nesse caso aqui, né? Foram colocadas aqui, tá? E outras peças que a gente vai mostrar mais para frente, ou que já mostramos aqui no decorrer da disciplina, bom? Bom, então, no tocante ao dimensionamento do poço de sucção, a gente já falou bastante dele, né? Que esse poço de sucção é exatamente aquele volume que vai permitir uma determinada operação ali da minha bomba, que vai ter um nível mínimo pré-definido, vai ter um nível máximo pré-definido, vai ter, por exemplo, um nível de extravasamento, vai ter uma determinada forma, né, ou circular, ou retangular, ou quadrangular, que vai ter uma determinada concepção de como esse esgoto vai ser melhor retirado ali do poço de sucção,
como é que ele vai entrar adequadamente, de maneira a minimizar formação de vórtices, minimizar a emanação ali de odores, certo? Que para isso o esgoto não pode permanecer um tempo muito elevado dentro do poço de sucção, né? Então tem um tempo máximo que o esgoto pode ficar ali na questão da operação da bomba, né? Que no caso da NBR, ela fixa, né, esse tempo ali como tempo máximo de 30 minutos, para exatamente evitar a decomposição anaeróbia, né, ali da matéria orgânica presente ali nos esgotos, e que para facilitar a retirada desse material do poço de sucção, a gente prevê muitas vezes a questão de fundos com angulação no sentido da bomba, né, ali para facilitar a retirada desse material, tá bom? E também todo o detalhamento ali do número de bombas, de conjuntos motobomba, dentro desse poço de sucção, as tubulações, as caixas de manobra, barriletes, etc. Tá? Beleza. Então, nesse sentido, não tem assim uma linha geral que a gente possa ministrar na disciplina, mas eu vou mostrar alguns aspectos importantes aqui de alguns projetos de poço de sucção, chamando a atenção em relação a alguns elementos aqui. Então, por exemplo, nesse poço de sucção que a gente está mostrando, né, aqui na foto, é um poço com entrada no fundo, né, do poço das bombas. Então, você tem aqui a chegada da tubulação, existe uma espécie de canal de distribuição do esgoto, né, com a entradazinha aqui, ó, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Para que isso? Para distribuir o esgoto e fazer com que uma parte do esgoto se encaminhe para, né, um determinado volume ali de sucção, vamos chamar assim, né? Mas lembremos que muitas vezes essas bombas não estão operando simultaneamente, né? Porque algumas delas estão ali como bombas reservas, e aí esse volume, né, ali de sucção é distribuído ali nas demais bombas, tá? E aí, nesse caso aqui, ó, esses anteparos, ó, nesse caso aqui tem uma determinada angulação para fazer com que os sólidos que acabam querendo se depositar aqui sejam dirigidos, né, para a boca aqui da bomba, para a partir daqui serem recalcados aqui para a estação de tratamento, e lá na estação de tratamento, por exemplo, né, no tratamento preliminar, eventualmente serem removidos, tá? E, obviamente, se forem sólidos biológicos ali, a serem removidos ali no matéria orgânica, por exemplo, serem removidos nos processos principais de tratamento. Então, isso seria uma possibilidade, né? A outra possibilidade, como essa que a gente está observando aqui, eu já tenho a colocação de uma parede, né, de um anteparo, e aqui um determinado local para esse esgoto se dirigir, né, se encaminhar, né? Então, a gente está observando aqui, olha, essa passagem aqui para o esgoto vir, né? Então, observem aqui que é diferente, né? Essa aqui vem, a passagem na própria parede, aqui já é no próprio canal, aqui e aqui por debaixo, ó, como vocês estão vendo. Então, é uma entrada lateral no fundo da câmara de assentamento. Aqui, olha lá, uma entrada aqui pela parte frontal aqui do poço de sucção, né? Então, aqui com o anteparo e aqui os locais de distribuição do esgoto, aqui o fundo angular, né? Para as bombas, e assim vai, gente, olha, né? Então, várias possibilidades aqui que eu apresento aqui para vocês, olha, aqui a chegada do esgoto, a distribuição, né? Aqui a colocação de uma tubulação, e a bomba aqui tá colocada, por exemplo, em poço seco. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, né? Então, aqui eu teria já essa conformação. Daí, várias possibilidades aqui que eu
jogo aqui para vocês darem uma olhada com calma em casa, né? Por exemplo, aqui, olha, já é um poço de sucção que eu tenho muitas bombas, olha. Aí eu já distribuo, sendo a metade do esgoto que chega, que vai ser recalcado por esse conjunto aqui, motobomba, essa outra parte por esse outro, e assim sucessivamente. Olha lá, nesse caso aqui, olha, a chegada do esgoto, a questão, dois canais aqui, ó, comportas aqui distribuindo o fluxo, outra comporta aqui, ó, e aí o esgoto que chega bate aqui nesse anteparo e vem aqui, ó, para cá e para cá, quando obviamente eu tenho esses dois abertos, mas eventualmente que eu queira fazer alguma manutenção nessa parte aqui, o que é que eu faço? Eu coloco essa comporta aqui, abro essa outra, então todo o esgoto vai se dirigir para cá, né? Vai ser de responsabilidade aqui desse conjunto motobomba. O que é que vai acontecer? Aqui o tempo de operação, o tempo de funcionamento ali da bomba, né? E o tempo de parada, especialmente, ele vai diminuir o tempo de parada da bomba. Ou seja, se eu tenho mais vazão chegando aqui, para ele atingir o nível máximo, vai o tempo ali de parada, que a bomba vai parar até atingir o nível máximo, vai ser menor, não é verdade? Então, chega no máximo, ela aciona. Baixa, ela para. Chega no máximo, aciona. Então, com isso, muitas vezes, nesse detalhamento, a gente tem condições, né, de promover uma operação mais ou menos adequada ali, uma coisa mais ou menos pensada em relação a esses aspectos de controle de odor, de formação de vórtices, de manutenção, substituição ali da tua bomba, né? Então, tudo isso a gente tem que verificar no projeto da elevatória. Então, para a gente já ir finalizando aqui, até onde eu quero para a aula de hoje, eu gostaria de trazer esses conceitos que eu julgo bastante importantes para vocês saberem diferenciar o que vem a ser, por exemplo, um volume útil, que vem a ser um volume efetivo, que vem a ser um volume de submergência, que vem a ser um volume máximo ali do poço de sucção, tá bom? Então, vamos primeiramente para a gente entender o que vem a ser o volume útil ali de operação ali do teu poço de sucção. Então, observem que no detalhamento do poço de sucção eu vou ter algumas alturas. Primeiro, essa altura do nível mínimo ali de operação da bomba até o fundo do poço de sucção é o que nós chamamos de nível de submergência, ou nível mínimo, tá? Então, é essa altura daqui para cá. Eu tenho uma altura que eu vou chamar altura útil, que é essa altura relativa à faixa de operação aqui da bomba. Então, essa altura aqui, ó, a distância vertical entre o nível máximo e mínimo ali de operação da bomba é o que eu chamo da altura útil ali do poço de sucção. Que, obviamente, que essa altura útil, quando eu multiplico pela área do meu poço de sucção, vai me dar o que eu chamo de volume útil. Então, o volume útil é esse volume aqui compreendido entre o nível mínimo e o nível máximo de operação do meu conjunto motobomba. Se eu pego a média dessa altura útil aqui, né? Então, a altura útil sobre 2 vai ser esse ponto aqui, ó. Se eu jogo até o fundo do poço de sucção, essa altura vai ser uma altura efetiva. Diz respeito à altura entre o nível médio de operação ali do meu conjunto, né, motobomba, ou seja, a metade dessa altura útil. Quando eu pego essa metade e eu jogo até o fundo do meu poço de sucção, eu tenho uma altura efetiva.
E essa altura efetiva, quando eu multiplico pela mesma área da base ali do meu poço de sucção, ou seja, se é um poço de sucção circular, vai ser πd2 sobre 4, né? Então, vai ser essa área. Se é um retângulo, aí eu tenho que calcular, né, o L e o B do poço de sucção. Então, e assim vai. Então, isso vai me dar um volume efetivo. Se eu pego e eu levo esse volume até o nível de extravasamento, muitas vezes aqui, eu vou ter um volume máximo. Se eu tenho essa altura mínima aqui, ó, né, ou altura de submergência, né, a altura mínima aqui, ou altura de submergência. Quando eu multiplico pela mesma área, eu tenho aqui o meu volume de submergência. Se eu tenho aqui o extravasor, aqui, essa altura daqui até aqui é a minha altura máxima, né? Até o esgoto extravasar aqui, por essa tubulação extravasora. Então, esse vai ser o meu volume máximo de operação ali na estação, no poço de sucção da estação elevatória. Não confundam com nível máximo de operação. Nível máximo é uma coisa prevista, né? Desejável ali de que aconteça. Esse volume máximo é um volume que o esgoto está extravasando no meu poço de sucção. Não deve acontecer. Somente em casos excepcionais. Por quê? Porque esse esgoto não tratado está sendo jogado em um determinado corpo de água. Né? Ou seja, para evitar o extravasamento, o transbordamento ali do meu poço de sucção, né? Muitas vezes a gente coloca, né, essa tubulação extravasora. Tá bom? Então, esse poço de sucção, a gente, como eu falei, uma das premissas é que o esgoto não permaneça muito tempo ali dentro. Para quê? Para que não se proceda à decomposição anaeróbia, eu tenha menos possibilidade de geração de odor ali na estação elevatória. Muito embora a gente saiba que é inevitável, por quê? Porque muitas vezes essa decomposição anaeróbia acaba acontecendo anteriormente ao poço de sucção. E aí, para isso, para minimizar o odor, o que é que a gente faz? Tenta evitar cascatas, tenta evitar vórtices, tenta evitar zonas de turbulência no poço de sucção, enfim, a gente tenta controlar destas outras formas, tá bom? Então, o que a gente faz é uma verificação do tempo de detenção hidráulica ali no poço de sucção da estação elevatória. Tempo de detenção hidráulica é o tempo que uma gota de esgoto, por exemplo, permanece em um determinado volume reacional, tá? Então, o que a gente transforma esse conceito, né, ali, é exatamente que o tempo de detenção hidráulica ali na estação elevatória, no poço de sucção, mais precisamente, é o quociente entre o volume efetivo, que a gente sabe como calcular, vai ser essa altura efetiva multiplicada pela área ali do poço de sucção, dividido pela vazão média ali, afluente ao poço de sucção. Como é que a gente calcula essa vazão média? Olha, primeiro que é a vazão média no início de operação, porque é a pior situação. No início da operação, quando a vazão é menor, e esse tempo de detenção pode ser maior, para o mesmo volume efetivo. Portanto, o tempo de detenção hidráulica máximo é de 30 minutos, que é aceito aí pela NBR 12.208, né, que foi em 2020 reeditada. Então, a gente calcula essa vazão média. Lembrem que, como é vazão média afluente, essa vazão ela não sofre o efeito daqueles parâmetros K1, K2, que são ligados a dias de maior consumo e horas de maior consumo de água.
Então, a gente calcula a vazão média, calculando, por exemplo, a vazão doméstica, calculando a vazão de infiltração, etc., mas não levando-se em consideração aqueles valores lá de K1 e K2, e como é início de plano, né, o valor, mais precisamente, de K2 ali no cálculo da vazão doméstica.